Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito um cinto de ouro. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, sou eu, o primeiro e o último. Aleluia. Aleluia. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. 1, 2, 3. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de misericórdia e de graça, diante da Tua presença nós estamos aqui, Senhor. Pai querido, nos dê graça, nos dê a Tua graça para entender a Tua palavra, nos dê a Tua graça para aprender a Tua palavra, nos dê a Tua graça, Senhor, para ensinar a Tua palavra. Pai de misericórdia, Deus grande, Deus fiel e poderoso, em nome de Jesus, fica conosco, continua conosco neste lugar, nos dando clareza, entendimento na Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Tome seu assento, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, hoje nós vamos dar início a estudar esse livro sagrado, que é o livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação ou revelar, e aquilo que está em oculto. E nós vamos entender aqui no capítulo 1 que está sendo revelado nosso Senhor Cristo. Nós, como igreja, nós precisamos entender quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter ciência disso. Ainda mais no tempo em que nós estamos vivendo, na geração em que nós estamos vivendo, nós como igreja precisamos saber quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz pela minha vida e pela sua vida. Nós vemos neste capítulo que for escrito este livro pelo nosso irmão João. João, ele já teve uma experiência semelhante com as experiências que ele
teve aqui neste livro. Em Mateus capítulo 17, vai falar a respeito da transfiguração de Jesus. Jesus sobe no monte, e lá no monte está com ele Pedro, Tiago e João. E eles vão ter uma experiência extraordinária. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor começa a se transfigurar diante deles. O que é isso, se transfigurar diante deles? É se revelar por completo diante deles. Aí a Bíblia Sagrada vai deixar claro que as suas vestes ficam brancas como a lã, os seus olhos como o sol do meio-dia. E a Bíblia diz que ainda mais aparece Moisés e aparece Elias. Agora pensa comigo aqui. Pedro, Tiago, João, eles conheciam Moisés? Foi do tempo deles? Não. Mas quando eles viram, eles conheceram. Nós precisamos entender isso quando nós começarmos a estudar esse livro, que João está sendo levado ao ambiente da eternidade. João, ele está no ambiente da eternidade. Diante dele está o passado, diante dele está o presente e diante dele está o futuro. Diferentemente do que Daniel viu. Daniel também teve uma experiência semelhante. Ele viu um homem com as suas vestes brancas, a glória de Deus reluzente, assentado sobre um trono. Só que Daniel, ele apenas viu as coisas que iam acontecer lá no futuro. João está tendo uma experiência que é extraordinária. Ele está no ambiente da eternidade. E uma lição que nós aprendemos aqui, para tirar algumas dúvidas da cabeça, que quando estamos no ambiente da eternidade, nós vamos ter uma capacidade, nós vamos ter algo de Deus tão tremendo. Por quê? Porque automaticamente eles conheceram Moisés, eles conheceram Elias. Isso já nos dá uma ideia que quando chegarmos lá, você vai olhar aquele irmãozinho, você vai olhar aquela irmãzinha que congregou com você, você vai olhar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho. Quando você olhar, você vai saber assim, ó, eu sei quem você é. Então nós precisamos entender que no ambiente da eternidade, quando chegarmos lá, nós iremos nos conhecer. Não vai ser um robô, não. Nós teremos uma graça de Deus tão tremenda sobre a nossa vida que vamos conseguir identificar as pessoas. Quem entendeu até aqui diz amém. Então observe que João já teve uma experiência semelhante. É lógico que aqui em Apocalipse ele está tendo algo muito especial, muito diferente. Nós também precisamos aprender que João, ele é aquele discípulo amado, a qual ficou com Jesus até o fim. Ficou aos pés da cruz de Jesus. Jesus estava sendo crucificado. E eu posso imaginar João ali aos pés da cruz, olhando Jesus crucificado, todo machucado, todo ferido. E quando ele olhou para ele falou assim, eu já estou te vendo assim, mas eu não te vi assim. Quando eu te vi, as suas vestes eram brancas, seus olhos, seu rosto era como o sol do meio-dia. João, parece, se eu pudesse imaginar João dizendo assim, você está assim, mas eu sei que você não é assim. João é aquele discípulo que ficou com ele até o fim. E quando você vai observar, irmãos, mais adiante, quando nós estudarmos o capítulo 2 a respeito das igrejas da Ásia, nós vamos observar que há uma fala do Senhor, dizendo, aquele que ficar até o fim vai ter uma recompensa. Quem ficar até o fim vai ter uma recompensa. Quem for fiel até o fim vai ter uma recompensa. Olha, aquele que perseverar até o fim haverá uma recompensa. E eu entendo isso, que o que aconteceu em Pátimos
foi uma recompensa de Deus, um presente de Deus para João, dizendo: João, você ficou comigo até o fim, eu tenho um presente para te dar, eu vou te ensinar algo. Outra lição que eu aprendo também com João, é que na época do imperador Domiciano, ele é levado para esta ilha. A história vai dizer que tentaram matar João, colocaram ele em um caldeirão de azeite fervendo. Só que pela primeira vez na história, pela primeira vez na humanidade, o primeiro bronzeamento artificial aconteceu ali na hora. Pensaram que ele ia morrer, mas ele saiu mais douradinho. Saiu abençoado, não morreu, irmãos. O que fizeram? Colocaram ele na ilha, deixaram ele lá na ilha para morrer. Por quê? Quando você vai estudar a história da igreja, você vai perceber que teve uma época na fase da igreja, que teve um incêndio muito grande, que chegou a atingir 20 bairros. 20, melhor dizendo, havia 20 bairros nessa região, e foi atingido 16 bairros. Desses 16 bairros, 4 que não pegaram o incêndio, era onde o povo cristão estava. Então foi entendido, o que eles entenderam? Para nós hoje, a gente lê a história, e a gente vê, olha, houve um incêndio, e tinha 20 bairros naquela região. Dos 20 bairros, 16 bairros pegaram fogo. Só que aonde os crentes estavam, os 4 bairros onde a igreja estava, onde os 4 bairros onde os crentes estavam, não foi atingido pelo fogo. Você já percebeu como a gente já reage? A gente diz: oh glória, isso é Deus livrando o seu povo, é Deus livrando a sua igreja. Mas naquela época, o imperador falou assim: não, foram eles que armaram tudo isso aí. Então a perseguição aumentava mais e mais a igreja. E quando lançaram João em Pátimos, naquela ilha, foi com o propósito de barrar João, foi com o propósito de parar João. Mas se estão tentando parar o homem de Deus, se estão tentando fechar as portas para que ele não anuncie a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui no livro de Apocalipse Deus dando uma grande lição para nós. Quando Deus vai se revelar a João, a Bíblia diz que uma porta é aberta no céu. Então Deus já está dizendo para João: João, enquanto todas as portas na terra estiverem fechadas, eu abro para você uma porta no céu. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Nós também tiramos uma lição tremenda aqui. Colocaram João na ilha, então João não podia mais falar. Aí Deus se manifesta a João através de Cristo, e a Bíblia Sagrada diz que, olha, o que você vê, escreve. Já que você não pode falar, eu vou te ajudar a ver, e você vai escrever. É Deus dizendo assim: se não dá para eu te usar falando, eu vou te usar escrevendo. Ou seja, irmão, Deus sempre vai achar um meio para poder usar a sua vida e o nome dele ser glorificado. Amém ou não amém? Vamos lá. O livro de Apocalipse, também nós vamos aprender algumas coisas interessantes. No livro de Apocalipse, eles são divididos em 7 grupos, 7 cartas, 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 candeeiros, 7 anjos, 7 estrelas e etc. A Bíblia começa com 7 dias da criação e termina com vários grupos de 7. Podemos dividi-lo em 3 seções: as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Nós encontramos também que o Senhor vai se revelar a João de uma maneira extraordinária. E no verso de número 1,
no verso 1 do capítulo 1, vai dizer: revelação de quem? Revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, quem é que está sendo revelado aqui? É tipo assim, ó. Revelação, o que é? É descobrir. É o Senhor mostrando para João e revelando ele agora. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, as coisas que vão ou devem acontecer. Observe que o texto está dizendo assim, ó, as coisas que brevemente devem. A Bíblia diz assim, as coisas que brevemente, talvez, é isso? Não. Breve, ou seja, vai dizer assim, ó, vai acontecer. Eu quero que você, por gentileza, com o versículo 1, você que gosta de marcar, você pode colocar aí Colossenses capítulo 1, versículo 25 ao 27, quem encontrar, quem vai ficar com o microfone hoje é você, Paulo? Então, se você encontrar aí, Colossenses 1, 25 ao 27, levanta a mãozinha assim, ó, que o Paulo leva o microfone para você. A Jéssica hoje está tomada. Vamos lá. Quem encontrou Colossenses 1, 25 ao 27? Raíssa. Isso, Raíssa hoje ficou, tá afiada. Colossenses 1, 25 ao 27. A respeito da revelação de Jesus, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. 26, 27 também, né? O ministério que esteve o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória desde mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Então, Cristo agora, aquele mistério oculto que a Bíblia vai dizer que ele estava escondido no seio do Pai, ele é revelado. Então, nós vamos observar que precisamos entender que esse capítulo está mostrando a revelação de Jesus. Cristo está sendo revelado. Segundo, as coisas que brevemente vão acontecer, ou devem acontecer. Isto vai acontecer. Versículo de número 2 diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Ou seja, João esteve com Jesus e esteve no seu ministério, na crucificação, morte e ressurreição. João esteve presente. João testificou tudo isso. Aí o versículo de número 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o seu tempo está próximo. Então observe aqui, bem-aventurado é feliz, ou mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que lê. Observe que aquele que lê está no singular. Aquele que lê e aqueles que ouvem. Quem lê é singular, mas quem ouve é plural. Então está dizendo assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem. E melhor ainda, ele finaliza dizendo: e aqueles que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Guardar aqui é o colocar ela no meu coração e procurar praticar a palavra de Deus. Porque não adianta nada eu conhecer e não praticar. Então, se você quer ser um bem-aventurado, não basta apenas conhecer, ler, ouvir, mas você precisa praticar a palavra de Deus. Vamos lá?
verso de número 4, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é. Observe que Deus, irmãos, Ele vai se manifestar aqui nas 3 dimensões, mas Ele sempre vai começar dizendo o presente. Ele sempre é presente. Aí Ele vai dizer aquele que era, passado, e que há de vir, futuro. Ou seja, precisamos entender isso quando vamos estudar o livro de Apocalipse. Nós estamos entrando, João vai começar a entrar na dimensão espiritual. Então, diante dele vai estar o passado, o presente e o futuro. Então, Jesus, o Senhor, se manifesta dizendo: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, da parte daquele que era, daquele que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Observe aqui, ponto importante. Nós lemos aqui um livro. Só que quando ele diz para escrever, não era um livro naquela época como que é hoje, eram pergaminhos. Então era mais ou menos isso, esse livro aqui era mais ou menos uns 5 metros. E ele tinha que escrever 1, 2, 7 vezes. Tinha que mandar do jeitinho escrito para cada igreja. Ponto importante aqui: graça e paz é a saudação que nós aprendemos aqui, né, no curso de diáconos. Graça e paz, da parte de quem? Da parte daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. E nós sabemos de quem é esse, é Jesus Cristo, porque até a ONU prega a paz, mas não é a paz que nós conhecemos na palavra de Deus. Outro ponto importante, está sendo escrito, e nós aprendemos isso, que quando é uma saudação pessoal, é Shalom Adonai, ou a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Escrito, mensagem, e-mail, graça e paz, não é só isso, tá? De quem é a paz? Do Senhor Jesus Cristo. Então, João está escrevendo esta mensagem dizendo: graça e paz daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, que é o Senhor. E ele está dizendo assim: e dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. Eu preciso que alguém, por gentileza, abra sua Bíblia aí em Zacarias, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Zacarias, agora eu peguei, hein? Vamos lá. Zacarias. Todo mundo fugindo do Zacarias, né? Ninguém nem lembra. Acharam? Isso. Zacarias capítulo 4, versículo 2. Depois você lê o versículo 6, tá bom? Zacarias 4, 2. Olha só que interessante. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Agora o versículo 6. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Preste atenção. Esse castiçal aqui, ele representa o Espírito Santo nas suas sete hastes, né? Suas 7 pontinhas, 3 e 1. E como ele representa o Espírito Santo, quando João está falando assim, ó, os 7 Espíritos de Deus, observe que não está dizendo os 7 Espíritos Santos, apenas os 7 Espíritos de Deus. Está dizendo o Espírito Santo na sua plenitude. Por isso que ele no verso 6 ele vai dizer: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor.
Por quê? Porque o Senhor trabalha pelo agir do Espírito Santo. Então, quando você lê essa expressão aqui, os 7 espíritos que estão diante do seu trono, observe que há um trono aqui. Diante do seu trono é o Espírito de Deus agindo na sua plenitude. E nós sabemos que o número 7 é o número da plenitude do Espírito, da perfeição. Então nós vemos aqui que João está começando a perceber e tendo essa visão, que ele está vendo o Espírito de Deus agindo diante daquele que está no trono. Então observe que João está vendo o trono, João está vendo o Espírito, e agora ele está dizendo a respeito de onde essas mensagens estarão indo, a essas igrejas. Quando você vai estudar a respeito das igrejas, nós já vamos chegar lá no capítulo 2 ao falar dela, nós damos um nome na teologia chamado projeção histórico-profético, que as 7 igrejas, elas também representam 7 fases da vida cristã e também representam 7 fases da história da igreja. Amém ou amém? Então, nós vamos chegar nessa parte aí, lá no capítulo 2. Por isso eu disse para os irmãos, vamos devagarzinho, para a gente não ficar empolgado e querer pular as coisas, né? Eu até fiz uma anotação aqui, a respeito das 7 sessões paralelas, que nós vemos aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 3, 7 candeeiros. Do capítulo 4 ao capítulo 7, 7 selos. Do capítulo 8 ao 11, 7 trombetas. Do capítulo 12 ao 14, é o levantamento do quarteto do mal. Diabo, dragão, o anticristo, a besta que surge do mar, e a besta que surge da terra, o falso profeta, e a grande Babilônia, que é a religião prostituta. Capítulo 15 e o capítulo 16 fala das 7 taças da ira de Deus. Capítulo 17 ao capítulo 19 fala da queda desse quarteto do mal que nós falamos em ordem inversa. Do capítulo 20 ao capítulo 22 é onde aparece o reinado das almas, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, novos céus e nova terra. Vou repetir porque de repente tem alguém anotando. Capítulo 1 ao capítulo 3, 7 candeeiros. Capítulo 4 ao capítulo 7, os 7 selos. Capítulo 8 ao capítulo 11, as 7 trombetas. Do capítulo 12 ao 14, o quarteto do mal que é levantado aqui. Do capítulo 15 ao 16, as 7 taças da ira de Deus. Do capítulo 17 ao 19, a queda daquele quarteto que nós mencionamos, do capítulo 12 ao 14. Do capítulo 20 ao 22 é onde aparece o reinado das almas, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, novos céus e nova terra. Precisamos também deixar claro aqui, irmãos, há outras linhas de interpretações ao estudar o livro de Apocalipse. Aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, nós vamos observar que há diversas 4 linhas teológicas, melhor dizendo, a respeito da interpretação do livro de Apocalipse. Mas, preste bem na palavra, interpretação. Então, isso não quer dizer que, porque nós da Assembleia de Deus interpretamos de um jeito, que o irmão da Adventista, presbiteriano, interpreta de outro jeito, e nós vamos ter guerra com ele, brigar com ele, porque a nossa visão é assim e a deles é assado. Nós entendemos na palavra de Deus, até por inúmeras referências bíblicas, naquilo que nós estaremos falando aqui e aplicando durante esses capítulos do livro de Apocalipse, tá bom? Mas você precisa entender isso, que há outras linhas, outras visões de interpretação. Porém, a nossa, que nós aprendemos, que nós vemos, nós encontramos muitas referências bíblicas. Muitas referências bíblicas, eu acredito que até mais do que aqueles que são pós-tribulação. Mas nós respeitamos, porque uma coisa é inevitável.
e todos nós estamos em concordância, seja pós, seja pré-tribulação, Jesus vem. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós e ressuscitou ao terceiro dia com poder e grande glória. Amém ou não amém? Então vamos lá. Versículo de número 5. Versículo de número 5. Olha o que diz aqui. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O que isso quer dizer, pastor? É que Jesus, irmãos, ele não foi pego de surpresa. Jesus não foi um plano B. Olha, você vai lá no mundo para morrer como um plano B, porque o plano A deu errado. Não. Ele já é o cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo. Então, tudo que o Pai fez, tudo que o Pai ordenou, ele estava consciente e ciente de tudo e participante de tudo. Um versículo que eu gostei aqui, eu achei interessante marcar para falar a respeito da testemunha fiel, que é Jesus, está em João, quem puder, por gentileza. João capítulo 17, versículo 4 e 5. João capítulo 17, versículo 4 e 5. Quem encontrou, fique em pé, por gentileza, e leia. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Você percebeu que Jesus está falando aqui, ó? Aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, antes de tudo acontecer, Jesus já estava com ele, já estava ciente, era testemunha fiel, estava a par de tudo isso. E ele continua dizendo aqui: testemunha fiel, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Pastor, por que o primogênito dos mortos? Sendo que antes dele morrer e ressuscitar, o próprio Jesus ressuscitou pessoas. Como ele é o primogênito? Porque todos aqueles que ressuscitaram, irmãos, eles voltaram a morrer. Por isso que Jesus é o primogênito dos mortos. Por quê? Porque ele é o primeiro que morreu, ressuscitou e ainda está vivo. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ao falar do príncipe da terra, o que ele é o príncipe dos reis da terra, outro irmão, por gentileza, Salmos 89, versículo 27. Esses dois versículos é referente a esse versículo que eu acabei de ler, tá bom? Colossenses 1, 18, quem encontrou, fica em pé. Quem encontrou Salmos 89, 27, já fica em pé também, porque depois a Jéssica leva o microfone. Colossenses 1, 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Amém? Então ele é o primogênito dentre os mortos. Salmos 89, 27. Falou-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Amém? Então já havia uma profecia, uma palavra, que ele seria o primogênito, o mais elevado dentre os reis da terra. Então nós vemos aqui que aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. O que isso quer dizer, pastor? Está falando a respeito do sacrifício do Calvário, que ele morreu por mim, ele morreu por você, ele nos comprou, como diz lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, se não me falha a memória, ele nos comprou com o seu sangue precioso, ele morreu na cruz por mim e por você. Aí o verso de número 6, olha o que diz verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Observe, irmão, que tem um ponto aqui.
quando tem um ponto final, aí alguém diz assim, amém. Quando, você pode imaginar isso? João está tendo essa visão. João está recebendo essa mensagem. E ele está escrevendo. E quando ele vai escrever isso, ele diz assim, ó, e ele nos fez reis, sacerdotes, para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Quando ele diz para todos sempre, ele ouve uma voz de alguém dizendo, o que é isso? Assim seja. Diante desse versículo, vamos ler e lembrar isso? Vamos lembrar isso? O porquê ele nos fez reis e sacerdotes? Olha só. Vamos lembrar. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Quem encontrar, fique em pé rapidinho. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Depois, por gentileza, outro irmão, Isaías 61, verso 6. Depois, outro irmão, 1 Pedro 2, 9 e 10. Depois, outro irmão, Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Vamos lá, Êxodo 19, verso 5 e 6. Vai lá, Paulo. Agora, pois, se diligente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ei, preste atenção aqui agora, ó. Isso aqui é importante, muito importante, preste muita atenção. A princípio, a vontade de Deus, o plano de Deus, era que a nação de Israel fosse o seu povo sacerdotal. Amém? Então observe que no livro do Êxodo, capítulo 5 e 6, Deus está falando aos filhos de Israel e dizendo, olha, eu quero que todos vocês sejam reis e sacerdotes para este mundo. Observe que ele está querendo implantar um sacerdócio universal. Só que vem o pecado. Como? Você lembra lá do bezerro de ouro? Quem lembra do bezerro de ouro? Fizeram o bezerro de ouro. Aí Deus fica bravo. Moisés desce e fica mais bravo ainda. Aí ele diz assim, quem tá sóbrio? Tá todo mundo, ó, chapadão lá, bebão. Todo mundo se prostituindo, fazendo um monte de coisa, dançando. Bezerro de ouro, esse é o Senhor que nos livrou. Aí Moisés disse, quem tá sóbrio? Aí o povo de Levi, eu mato o resto aí. Aí, a partir daí, é inserido então um sacerdócio nacional. Então observe que, preste atenção para você entender esse mistério do versículo 6 aqui. A princípio Deus disse, eu quero um povo sacerdotal, reis e sacerdotes. É um povo, uma nação. Vocês vão ensinar as outras nações como se deve adorar e buscar. Só que aí vem o pecado da idolatria. E por causa do pecado, uma tribo dentre as 12 se levanta para ser reis e sacerdotes, melhor dizendo, sacerdote do povo. Então o povo de Levi agora é o sacerdócio nacional. Você está entendendo o mistério? Quando Jesus vem e salva-nos, e ele nos compra. E agora você vai ler Apocalipse 5. Quem encontrou Apocalipse 5? Apocalipse 5, verso 9 e 10. Olha aí, ó. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de todas a tribo, línguas, povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Preste muita atenção. Olha só. É Deus trazendo o plano original através de Cristo. Então, se a nação de Israel falhou por causa do pecado, Jesus vem, morre na cruz,
nos compra, Ele nos elege reis e sacerdotes. Você está entendendo a importância que você tem neste mundo? E qual é a função dos sacerdotes, pastor? Os sacerdotes, eles tinham uma função de direcionar o povo para Deus. Você está entendendo? Você está entendendo a sua função neste mundo? Nós temos um papel. Qual é? É direcionar, ensinar o caminho que leva a... E quem é o caminho? Você está entendendo o mistério aí? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você vai perceber que não é tão difícil assim entender Apocalipse. Você vai entender já já. Vamos lá, mais um versículo. Isaías 61, versículo 6. E depois, 1 Pedro 2, 9 e 10. Já fica no gatilho aí. Isaías 61, 6. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Glória a Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, mas 9 e peraí, 10. se você ler isso e não se alegrar, irmão, você tá ruim, viu? Vamos lá, Cláudio, leia. Leia, isso. Mas vós sois a geração eleita, a sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncies e virdes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. Você pode falar para esse crente que Jesus colocou perto de você, diga para ele assim, ó, você é uma geração eleita, viu, irmão? Você é um sacerdócio santo, você faz parte. Aleluia. E o Senhor nos comprou para isso, para anunciar a luz. Aleluia. Verso de número 7. Observe que, olha que coisa interessante, que no final, quando ele diz assim, no verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Aí alguém na eternidade. Ei, glória a Deus. Ou seja, assim, meu Deus do céu. Não esqueça isso, tá? João está entrando e está no ambiente espiritual. Era e há de vir. Amém ou não amém? Por quê, pastor? Você vai entender agora o verso 7. Verso 7. Vamos ler tudo juntos? 1, 2, 3 e... Eis que... Amém? Alguém, por gentileza, leia, por gentileza, Zacarias 12, 10. Zacarias de novo, Zacarias 12, 10. Zacarias 12, 10. Olha aí. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém? Você pode ligar esse versículo aí com esse versículo 7. Pastor, vamos lá, vamos entender o versículo 7. O versículo 7, ele está falando da segunda vinda do Senhor. Por quê? Versículo 7 diz assim, ó, eis que vem com as nuvens. O texto não diz assim, ó, ele vem sobre, por cima da nuvem. Não sei, aquele que você já imaginou vendo os desenhinhos lá, a nuvenzinha vindo e você por cima, né? Não. Não é sobre. Ele vem com. Então o que representa essas nuvens aqui? Representa a multidão de pessoas.
Ou multidão, alguns dizem que é multidão de anjos, multidão de pessoas. Por quê? Na segunda vinda, isso nós vamos aprender, fique em paz. Arrebatamento, nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. A segunda vinda é quando Jesus vem com a igreja. Por isso o versículo 7 é assim, ó: eis que ele vem com as nuvens, a multidão de pessoas. Você pode falar para esse crente que Jesus colocou perto de você assim, ó: eu quero te ver lá, viu? Nessa multidão. Esse versículo 7, ele entendemos que trata-se a respeito da segunda vinda do Senhor. Eis que vem com, e não sobre as nuvens, mas com as nuvens. E mais uma vez, quando ele diz isso, ele diz sim. E na eternidade alguém diz amém. Ou seja, assim seja. Versículo de número 8. Versículo de número 8. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, João recebendo essa mensagem, e quando falou alfa e ômega, João ficou meio assim boiando, né? Mas rapaz, o que tem a ver o grego aí, alfa e ômega? Aí ele continua dizendo, princípio e fim, para você entender. Aleluia. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está dizendo, eu sou. Aí você percebe, irmão. Eu vou terminar aqui, versículo 9. Sexta-feira que vem a gente começa em diante. Amém ou não amém? Então vamos lá. Para não perder o raciocínio aqui do versículo 8, que ele é muito gostoso com o versículo 9. Porque João está tendo essa visão, e quando ele está vendo tudo isso, está vendo o trono, o Espírito diante do trono, está recebendo essa mensagem, recebendo essas informações. Aí ele recebe agora, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu fico vendo João diante, ouvindo aquilo, dizendo, eu sou. Eu fico imaginando João lembrando. Eu sei que ele disse, eu sou o pão da vida. É ele que disse, eu sou a luz do mundo. É ele que diz, eu sou a porta. É ele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ele que diz, eu sou a videira verdadeira. É ele que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quando João está vendo tudo aquilo, João entra no versículo 9. Eu sou... Você já percebeu que negócio engraçado aqui, irmão? João está tendo aquela visão tremenda. Eu sou alfa e ômega. Aí João entra agora. E eu, irmão? E eu? Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Se tu és o alfa e eu sou João. Eu sou João. E ele começa a escrever, sou vosso irmão, companheiro na aflição. Aleluia, irmãos. Uma coisa melhor do que você ser companheiro na aflição e no reino. Porque quem participa da aflição também participa do reino. Aleluia. E na paciência de Jesus Cristo. E na paciência de Jesus Cristo. Eu acho tão interessante isso. Porque João está dizendo, olha, eu sei passar pelo reino. Sei passar pela aflição. Sei passar pela paciência. Eu sei passar, sou companheiro. O que é companheiro? É estar do lado. E parece que eu fico entendendo um pouquinho a cabeça de João. Quando ele está falando de Jesus, ele diz assim, ó, e eu agora sou eu, João, viu? Ele é tudo isso, mas eu estava com ele também. Eu vi, é verdade, é ele mesmo. Eu sou João, companheiro, vosso irmão. Sabe o que é isso? É ele demonstrar quem ele é. É ele demonstrar o seu lugar. Porque o único que tem que ser exaltado é o versículo 8, eu sou.
Ele, o Senhor. Eu e você? Eu sou João, irmão. Sou Joãozinho, companheiro da aflição no reino. Porque o grande eu sou aqui, princípio e fim, é só Ele. Aleluia. Pela expressão que nós vemos aqui do passado, estava na ilha, provavelmente, João, irmãos, ele tinha um HD muito bom. Por quê? Se ele está dizendo assim, eu estava na ilha de Pátimos, isso nos dá a entender que ele não está mais. Então, provavelmente, ele já estava em Éfeso. Então, imagine só, e só está no capítulo 1. Imagine só a mente desse camaradinha, como eu queria. E eu fico todo feliz que eu decoro 3 versículos. Hein, Paulo? 3 versículos, a gente já fica todo... Caramba, que legal, eu decorei 3. João aqui, ó, está no 8º ainda. Eu estava lá em Pátimos. Aí você lembra de Moisés. Olha o HD dos camaradas, irmão. O QI deles era muito abençoado por Deus. Moisés escrevendo o Pentateuco todinho depois. É por isso que ele diz assim, ó, antes de falar no versículo 9, eu sou João, antes disso, tem o eu sou. Porque eu não posso nada se não for por Ele. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Sexta-feira que vem, a gente continua aí do versículo 10, tá bom?